Fala galera que curte jogos de tabuleiro, eu sou o Luciano aqui do Board Game Brasil e hoje nós vamos fazer aqui o último vídeo de mais vendidos de 2023. Agora eu vou falar sobre os jogos mais vendidos em dezembro de 2023. Como sempre, gente, a lista dos mais vendidos é passada pra gente gentilmente pela loja Toca dos Gatos, a loja de jogos de tabuleiro de São José dos Campos. Então, se você se interessou, gostou de alguns dos jogos dessa lista, corre lá no site ou na loja, dá uma olhada com eles, que o pessoal é muito gente boa, tá bom? E olha, gente, esse mês, no mês de dezembro, tem umas coisas interessantes aqui na lista. Tem uns figurões de sempre e tem umas coisas um pouquinho diferentes. Então, vamos lá. Em número 10 aqui da lista ficou um jogo que foi lançado no mês anterior, em novembro, já tinha aparecido na lista aqui, apareceu de novo, então tem uma certa inércia aí na popularidade nas vendas, que é uma implementação de cartas de um jogo muito famoso que eu particularmente adoro, que é o Camel Up Card Game. Então ele é uma versão de cartas do jogo Camel Up, que basicamente o jogo do Camel Up é uma corrida de camelos, onde nós jogadores, na verdade, estamos apostando nos camelos, assim, apostando em qual a gente acha que vai ganhar, qual a gente acha que vai chegar em primeiro, e aí, baseado nas nossas apostas, que a gente descobre no final, né, quem acertou mais ganha mais dinheiro e ganha o jogo. E essa versão de cartas é uma versão que simplifica o jogo, porque o jogo normal ele é um tabuleiro grande, ele tem as peças, tem uma pirâmide de dados para você poder jogar os dados, e aí eles fizeram essa versão de cartas que é mais simples, mais enxutinha, com algumas mudanças de regra e que deu muito certo para o pessoal que gosta desse estilo de jogo. Então o número 10 foi Camel Up Card Game. Em número 9, eu vou para o total oposto, gente. Eu saí de um joguinho de cartas simples, baratinho, e agora eu vou para um jogão grande, que também já apareceu na lista no mês anterior, mas assim, apesar de ser um jogo grande, caro, longo, complexo, tá fazendo muito sucesso e as pessoas estão adorando jogar esse jogo, que é o Hegemony. Nesse jogo, onde os jogadores estão ali controlando facetas diferentes da nossa organização social, controlando o governo, controlando os trabalhadores, controlando aspectos diferentes ali da sociedade, e o jogo é baseado nessa luta de poder. Então, cada grupo está tentando ali puxar a sardinha pro lado deles. Ele é um jogo longo, tá? É questão de horas de partida. Eu não joguei ainda, para ser sincero, mas tenho muito interesse. Mas eu vi que é um jogo também complexo, assim, ele é tipo um euro mais complexo, mas mesmo assim está fazendo muito sucesso. E está aqui em nono da lista dos mais vendidos de dezembro de 2023, o Hegemony. Em oitavo lugar da lista, gente, tá agora um joguinho de cartas que já apareceu algumas vezes, é bem famosinho, de vez em quando aparece, de vez em quando some, mas que tá sempre por aí, que é um jogo onde você tá tentando ali adivinhar quais cartas, quem tem que colocar a carta no centro da mesa para completar a sequência de cartas primeiro, quem é a próxima pessoa a colocar as cartas. Você tá tentando ali transmitir os seus pensamentos através da sua mente. Sim, é o The Mind. Esse jogo, que é um jogo clássico, famoso, já vi muita gente jogando por aí, mesmo pessoas que não são muito do hobby, eu já vi jogando o The Mind, porque é simples, né? A premissa, cada um tem um grupo de cartas e a gente tem que tentar ordenar todas as cartas que estão ali na mão de todos os jogadores em ordem crescente, porém sem comunicar um com o outro. Você não pode falar, né? Você não pode dizer assim, eu tenho 9. Então, na verdade, você tem que meio que... As pessoas têm que tentar entender quem que é o próximo ali que tem que jogar a carta. E aí fica toda essa tensão, fica todos esses momentos assim, né, de empolgação em torno desse jogo. O The Mind, número 8 da lista. Em sétimo lugar, ficou um joguinho que foi lançado recentemente. Ele é um joguinho de 2, onde tá ali as pessoas elas estão jogando cartas no centro. Em algum momento você pode recolher alguma dessas cartas. E aí você vai tentar construir sua pontuação baseado nas cartas que você recolhe. Só que você só pode recolher uma vez por rodada. Então tem uma tensão ali no jogo que é cada pessoa vai jogando e qual que é a hora certa de recolher, porque podem vir cartas boas depois. Esse é o District Noir, um jogo pequenininho também, um jogo de cartas bem simples. Eu já testei ele, por exemplo, no Board Game Arena, tenho ele em casa, mas ainda não joguei a versão física, e eu gostei bastante. Ele é um jogo que parece um pouquinho um Hanami Code, você tem um aspecto mental ali, você está tentando jogar uma isca, induzir o seu adversário a pegar um monte de cartas para você poder jogar tudo que você quer e pegar para o seu set collection, né, para o seu painel ali de cartas que você está montando. E esse aspecto, eu achei esse aspecto bem legal e mais simples do que o Hanami Code. Então eu gostei bastante do District Noir e aparentemente não foi só eu, muitas pessoas gostaram porque ele está aqui em sétimo da lista dos mais vendidos. Em sexto da lista é mais
uma versão desse que você pega um jogo grande, muito famoso e transforma em alguma coisa mais simples. Esse agora já é a segunda vez que acontece essa transformação desse jogo em algo mais simples. Na primeira transformaram num jogo de cartas e agora transformaram num jogo de dados. Então eu estou falando do Terraforming Mars, o jogo de dados, que basicamente ele tenta pegar ali o espírito do jogo do Terraforming Mars e converter ali para um jogo de dados, né? Bem simples e bem direto. Não joguei ainda, então não sei dizer se gosto ou não gosto comparado com a versão do jogo normal, mas eu acho que eu tenho a tendência de não gostar tanto porque eu amo o Terraforming Mars do jeito que ele é, então eu não sei nem se eu vou ter muito interesse de jogar essa versão, mas muita gente gostou, eu ouvi sendo falado bastante por aí, então para quem quer ter uma experiência de Terraforming Mars um pouco mais enxuta, um pouco mais reduzida, pode ser uma boa opção. Em sexto lugar, Terraforming Mars, dados, jogo de dados. Em quinto lugar, vem o menor joguinho possível aqui dessa lista, gente. Não tem como ser menor e mais simples do que esse jogo. Apesar de tudo, é um jogo que eu tenho, mostro para todo mundo, sempre dá certo, que é um jogo onde você está simplesmente tentando achar imagens iguais entre duas cartas. E aí você vai tentar livrar sua mão, tentando achar as imagens iguais, jogando a carta no centro. É o Double. Esse jogo, gente, funciona até com criança, funciona com pai, mãe, tio, periquito, papagaio, todo mundo, porque é muito simples de entender e mesmo assim sempre muito divertido de jogar. Sempre tem aqueles momentos onde a pessoa fica, não tem, a minha carta não tem nada igual. Aí você vai lá, tem sim, esse papagaio aqui. Então é um jogo que tem esse aspecto interativo, social muito bom e muito funcional. Então não me espanta ver ele na lista dos mais vendidos de vez em quando aparecendo por aqui. E nesse mês ficou em quinto lugar da lista, o Double. Em quarto lugar é um outro jogo, que também é um joguinho simples de carta, padrão, sempre aparece aqui, nem vou falar muito sobre ele, que é o Taco, Gato, Cabra, Queijo, Pizza, aquele jogo onde você está jogando as cartas, repetindo essa frase constantemente. Se você jogar o que você falar, todo mundo tem que pôr a mão no centro, quem pôr por último perde o tapão, o famoso tapão, uma versão especial do tapão, que sempre aparece aqui, e também é um jogo, gente, que vai funcionar com todo mundo, né? É muito fácil de entender as regras, então talvez é por isso que ele apareça bastante, o Taco Gato. Em terceiro lugar, eu vou voltar no quinto lugar. Ele é o Double de novo, só que agora é a versão Double Connect, que é uma versão que foi lançada esse ano, um pouco mais recente, que aí ele já deu uma incrementada, ele já deixou o Double um pouquinho diferenciado, porque no Double Connect as cartas elas são dispostas na mesa, e você tem que ir formando grupos de 4 cartas, onde você consegue dizer o que essas cartas nessa sequência têm em comum entre elas, e aí você recolhe as cartas para sua pontuação. Então meio que é um jogo onde está todo mundo ao mesmo tempo tentando achar ali linhas e linhas de cartas conectadas. Ele é uma versão do Double, igual eu falei, e para quem já conhece o Double, é uma versão bem interessante. E também é um jogo que deve funcionar muito bem com crianças, então não me espanta também ele aparecer aqui em terceiro lugar, o Double Connect. Agora, gente, nos 2 primeiros lugares, é agora que a parte fica interessante, são 2 lançamentos muito interessantes, hein? O número 2, ele é um jogo que é assim, um dos pilares do board game moderno, só que esse jogo foi convertido para uma versão Legacy, que é uma coisa que está muito na moda agora. Para quem não sabe, os jogos Legacy são os jogos que vão evoluindo à medida que você vai jogando. Às vezes tem uma história que vai contando à medida que você joga, e à medida que isso vai acontecendo, isso vai alterando o jogo. Altera as regras, componentes, tabuleiro. Então é o tipo de jogo que é aquele que você joga uma vez, porque se você tomar um spoiler, às vezes estraga a experiência. E esse que eu estou falando é a versão do Ticket to Ride Legacy, As Lendas do Oriente, acho que esse que é o nome. Mas basicamente, como eu falei, é uma versão Legacy do Ticket to Ride. E pegar jogos famosos e fazer versão Legacy tá muito em alta, viu gente? Tá muito na moda e é uma coisa muito legal também, né? Porque aí você tem uma experiência diferenciada, você constrói alguma coisa ao longo do jogo. E o Ticket to Ride já é um jogo que todo mundo gosta, então saiu a versão Legacy. Tá aqui, ó, segundo lugar na lista dos mais vendidos. E em primeiro lugar na lista dos mais vendidos, é um jogo que já é famoso há um tempo, mas que chegou agora, né, teve uma impressão agora aqui pela Galápagos, que é um jogo de deck building, onde você está explorando uma masmorra, uma caverna, e tentando recolher o máximo de fortunas e fugir antes que o dragão acorde. Estou falando do Clank, uma aventura de construção de baralhos, que é o nome em português de deck building, né, gente?
O Clank foi lançado recentemente, está aqui em primeiro na lista dos mais vendidos, e eu já adianto que é um jogo muito legal mesmo. Eu tenho o Clank já faz um tempinho, ele tem essa mecânica do deck building que é muito legal, porque permite que você ali construa um baralho que deixe você ser mais silencioso, mais rápido, ter mais poderes para combater os vilões que precisar e conseguir recolher os tesouros e fugir antes que o dragão acorde. Então o Clank é um jogo bacana, é uma versão muito legal, uma implementação muito boa do deck building e fez muito sucesso, gente. Primeiro lugar na lista dos mais vendidos, dezembro de 2023. Então é isso, gente. Encerramos aqui os jogos mais vendidos do ano passado e agora já estamos aquecendo os motores para ver o que vai vender bem neste ano de 2024. Então é isso. Muito obrigado e até o próximo vídeo.